nós vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos, que está no livro de Juízes. Glória a Deus. Livro de Juízes, no capítulo 13. Glória a Deus. Juízes 13. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver os versículos aqui, né? Aleluia, Jesus. É 16, desculpa, irmãos. É 16. Glória a Deus. A partir do 12. 16 a partir do 12. Diz assim: Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias que estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, e com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, como todos os mais homens. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus. Pai, no poder da Tua palavra, Senhor, é que pedimos, porque abrimos o nosso coração e a nossa mente para ouvir a mensagem que o Senhor quer trazer a nós, Pai. Que possamos ser, Senhor, corrigidos, exortados, orientados, Pai. Possamos ser ensinados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nesta ceia do fortalecimento, o que é que nós buscamos, irmãos? Nos fortalecer, não é? Buscar no Senhor, às vezes em momentos que nós estamos nos sentindo abatidos, fracos, cansados. E muitas vezes ficamos frustrados por estar se sentindo assim. Às vezes a gente se sente fracassado por estar sem forças. É como se a gente se cobrasse. Você não é crente? Como é que você está abatido? Você não fala de Deus? Você não diz que ama Deus? Às vezes a gente mesmo se cobra de não estar fortes como gostaríamos. Mas esses momentos, Deus prepara, nós participamos, nós nos chegamos à presença de Deus, para que essa força venha do céu. Amém? Isso é um ato simbólico. Eu creio que todos entendem o sentido da ceia do fortalecimento. Não é a ceia do Senhor, não é o sangue e o corpo de Cristo, mas é um ato simbólico representando o que sustenta o ser humano, nutrientes e hidratação. Nós precisamos da comida, precisamos da bebida. E Deus sempre supriu. No deserto, Deus enviou pão.
no deserto, Deus providenciou água. Para Elias, Deus enviou como sustento naquele momento que ele precisava pão e água. Amém, irmãos? Então nós usamos esses elementos simbolicamente para que possamos diante de Deus pedir algo que venha nos fortalecer, que venha nos manter em pé. E quando falamos de alguém forte, de quem que a gente lembra? Do Sansão. Forte, grandão. Não é? Às vezes eu brinco porque, gente, o Pedro tem uma força. Meu marido, né, gente? Mas realmente, ele é muito forte. Ele é muito forte. E aí eu brinco com ele, eu falo, ai, meu Sansão. Porque às vezes é impressionante, né? Ele não faz academia, não faz nada, né? Só trabalhou muito na vida. Mas ele tem muita força, inclusive é de família. As minhas cunhadas são mulheres e elas são muito fortes. Elas levantam coisas pesadas, elas tiram do lugar. E eu fico assim porque eu não consigo. A Gabriela é muito forte, não é? Ela tem força mesmo física, Davi também. Então assim, é genética, né? De família. E eu brinco com ele sempre que eu vejo alguma coisa assim. E eu falo, oh, meu Sansão. Sansão era forte, mas por que ele era forte? Não era genética, não era apenas algo físico, mas ele tinha algo a mais, algo além, amém? E hoje, apesar do que nós vamos falar, nós vamos focar um pouquinho nos erros de Sansão, porque Sansão se perdeu, Sansão não soube lidar com aquilo que era mais importante, aquilo que Deus queria fazer com ele. Então ele foi escolhido, foi separado, não é? E quantas vezes nós vemos pessoas se perdendo da mesma maneira, mas não era escolhido, mas não era separado, mas não tinha unção, e às vezes a gente fica sem entender, a gente fica assim, como assim? Como assim pecou? Como assim? E a gente tem situações que a gente chega a ficar desacreditado, fala, meu Deus, mas será que era tudo mentira? E aí a gente fala, não era mentira. Deus não erra, a Bíblia diz que Deus não erra, Deus não se atrapalha. Mas, Sansão aqui, ele tinha um voto para ter esta unção sobre ele, ele foi separado. Ele foi consagrado. A palavra consagrar significa separar para uso exclusivo. Amém? Por isso que nós separamos, consagramos os instrumentos da casa do Senhor. Eles são consagrados. Nós não podemos, irmãos, pegar o teclado que é consagrado aqui no altar do Senhor para ir tocar um show qualquer, mundano, cheio de bebida, de drogas, de moralidades sexuais, o violão, a bateria, os instrumentos. Quando o músico, ele é de Deus, ele consagra aquele instrumento para Deus e ele não permite. Me empresta aí para eu tocar no show? É do Senhor, é separado, uso exclusivo amém? Por isso que em outras situações, também coisas são consagradas aos demônios, de uso exclusivo. Nós podemos escolher para que nós vamos consagrar, tanto a nós, como nossas atitudes, como nossos pertences, como nossas decisões, e nós escolhemos consagrar ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! E consagramos o casamento, e consagramos o cônjuge, e consagramos os filhos, apresentamos no altar, e a partir do momento que consagramos é do Senhor, aleluia, de uso exclusivo do Senhor. E Sansão tinha tudo isso, irmãos. Sansão tinha tudo para viver e viver uma história do começo ao fim, abençoada. Ele foi juiz do seu povo. Porque quando morre Moisés, fica o Josué no lugar do Moisés. Todos estão lembrados? Morre o Moisés, Deus levanta o Josué, que já era
um discípulo de Moisés, já estava ali, né, um auxiliar de Moisés, estava por dentro de tudo e acompanhando tudo e preparado para assumir este lugar. Então, depois de Moisés, fica Josué. Porém, algo acontece ali, que a Bíblia não traz a explicação, né, muito clara do que houve, que não houve um terceiro líder para ficar no lugar de Moisés, como ficou Josué. Agora era Moisés, agora é Josué, e agora é quem? Não tinha ninguém. Não ficou nenhum nome de liderança. Nenhum único nome como era Moisés e depois foi Josué. Então, se levantaram os juízes. Pessoas dentre o povo que tinham condições de estar fazendo a obra de Deus, orientando, né? Juízes, por quê? Porque eles julgavam o povo mediante a lei de Deus. Aconteciam as coisas lá e eles traziam as demandas para os juízes, e os juízes iam consultar a lei de Moisés, a lei de Deus, e ali dava-se o parecer, olha, faça assim, faça assim, faça assim. Não é, irmãos? Então, muitos juízes, Débora era juíza, Samuel foi juiz, muitos juízes. E dentre esses juízes, Deus levanta Sansão. A mãe de Sansão o consagra, o separa para Deus e faz um voto de Nazireu. Esse voto de Nazireu era de não cortar o seu cabelo, não beber bebida alcoólica. E então, ele cresce dessa maneira. E Deus ali confirma esta consagração, dando a ele uma força que era além da força humana. Que era uma força que vinha de Deus. Que era algo espiritual, era algo sobrenatural. Aleluia. E Sansão, irmãos, como eu estava dizendo esses dias, que nós não podemos nos acostumar com as bênçãos de Deus ou com a presença de Deus no sentido de banalizar. A gente está tão acostumado que é assim mesmo. Vamos orar, fecha os teus olhos, entra na presença de Deus agora, busca mais você. Nem precisa, isso aí a gente faz todo dia. Deus está sempre aqui. Sabe, às vezes a gente acostuma tanto que a gente perde a reverência, a santidade, a gente perde a noção de privilégio que temos. Nós nos acostumamos, por exemplo, irmãos, a estar na igreja, tanto que a gente decide se vem ou não, tranquilamente, sem nenhum peso na consciência. Acho que hoje eu não vou, eu estou um pouco cansada, com uma dorzinha nas costas hoje, eu vou ficar no sofá. Acho que eu não vou porque eu já fui, porque teve um evento na igreja sexta, e aí eu fui sábado também, então sexta, sábado, hoje eu não vou. Vai para os países em que não se tem esse privilégio. Vai para os países aonde não se pode falar de Deus. Vai para os países aonde a Bíblia não pode ser lida. Vai para os países aonde estão matando pessoas que não querem negar a Jesus. O quão privilégio é esse de estarmos na casa do Senhor. Aleluia. E muitas vezes nós nos acostumamos, tem todo dia mesmo. Nós não podemos nos acostumar com os privilégios de sermos filhos de Deus, de termos liberdade de orar em qualquer lugar, de poder carregar a sua Bíblia, graças a Deus, e eu digo ainda graças a Deus. Você não vai ser preso numa revista policial, ou da Polícia Federal, ou de quem quer que seja, que abra a sua mala, abra as suas coisas e encontre uma Bíblia. Graças a Deus, no Brasil, ainda podemos ter liberdade de carregar a palavra do Senhor. Você pode descer a pé, com ela embaixo do braço, todo mundo vendo. Você não tem que esconder, você não tem que mentir. Mas existem países, irmãos, onde a palavra de Deus não pode ser divulgada, não pode ser manejada tão livremente quanto nós. E Sansão se acostuma com isso. Ele acha que ele é bom mesmo.
É assim mesmo, minha força é assim mesmo. Se eu quiser eu quebro, se eu quiser eu pego, se eu quiser eu levanto essa mesa. É assim, ó, aqui ó, ó o muque. E ele acostuma-se e deixa de dar a reverência a Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Seja lá o que você faça bem, dê a glória ao Senhor por isso. Quando alguém disser que você canta bem, glória a Deus por isso. Quando alguém disser que você prega bem, glória a Deus por isso. Quando alguém disser que você é um excelente profissional na sua área, glória a Deus por isso. Quando alguém disser que você é um excelente aluno, glória a Deus por isso. Nós temos que dar glória a Deus pela bênção que Ele deposita em nós. Aleluia, Jesus. Ele deve ser glorificado. Mas Sansão acostumou-se. Então, podemos dizer que um dos erros do Sansão foi acostumar-se, negligenciar, não valorizar aquilo que era espiritual sobre ele, aquilo que era sobrenatural sobre ele. Nós precisamos, irmãos, entender que nós só somos alguma coisa porque temos a sombra da onipotência de Deus sobre nós. Aleluia. Seja lá o que nós tivermos de bom, nós somos porque somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Aleluia. Eu costumo dizer e ensinar, principalmente no discipulado, que Deus não fala de amor, Ele é o próprio amor. Nós sabemos o que é amor. Temos consciência do amor. Nós podemos identificar quando uma pessoa tem uma atitude amorosa. Nós temos amor para dar, para ajudar, mas nós não somos o amor. Nós só temos isso, nós só conhecemos isso, só foi possível ser conhecido do homem, porque Deus é amor. Aleluia! Nós sabemos de bondade. Você consegue identificar um ato de bondade de alguém? Você consegue dizer, vem aqui fulano, explica o que é bondade. Você vai falar, bondade é quando uma pessoa ajuda sem querer nada em troca, quando uma pessoa é gentil, quando uma pessoa é amigável, ela está sendo bondosa. Nós sabemos, nós conseguimos identificar, nós conseguimos reconhecer o que é bondade. E por que que isso é possível para nós? Agirmos com bondade, reconhecer a bondade, reconhecer quando houve falta de bondade. Por que que isso é possível a nós? Porque nós temos a imagem e semelhança de Deus, que é bom. Aleluia. Deus não fala de bondade, Ele é bom. Na essência, Ele é o amor, Ele é a bondade, Ele é a misericórdia, Ele é a justiça. Aleluia. Nós temos uma vaga ideia do que seja. Um pouquinho. Uma gotinha, uma sombra, como Paulo diz, uma sombra daquilo que Ele é inteiro. Glória a Deus. Mas Sansão deixou de entender isso. Sansão acostumou-se, como nós nos acostumamos, e começamos a negligenciar momentos de oração, momentos de comunhão. Sabe quando a gente começa a se esfriar, irmãos? Não é quando sai da igreja. É quando a gente começa a não querer achar muito tudo que se faz. A gente começa a achar muito tudo que se faz. Vamos vir para frente, irmãos, vamos dar as mãos. Para que ir para frente? Ai, olha, a pastora gosta de inventar. Para que ir para frente? Ai, orar aqui dá na mesma. Aí a gente fala, vamos levantar as mãos, vamos, dê a mão ao seu irmão, vamos fazer aqui, vamos fechar os corredores, e vamos num momento de comunhão, de unidade, que fica maravilhoso, a glória de Deus desce. Ai, para que dar mão? Ai, meu Deus, para que isso? Ai, eu vou lá para trás, não quero dar mão para ninguém. Para que dar mão? Ai, como inventa, ai, para quê? Sabe? Lá em casa, lá na família,
Vamos orar para o almoço? Ai, para que orar para o almoço? Ai, meu Deus, toda hora isso. Para que orar para o almoço? Para que orar para a janta? Ai, come aí. Quando a gente começa a achar que tudo está demais, a gente está muito acostumado. Aí a gente está muito acostumado. E quando a gente está muito acostumado, a gente começa a negligenciar. A gente começa a perder a reverência, perder a santidade. E quando a gente começa a perder esse tipo de reverência, que é o respeito devido, aleluia. Aí o coração da gente é o termômetro que o coração está esfriando, está ficando longe de Deus. A gente está acostumado a ter tudo o tempo todo, então não faz diferença. Sansão, dos grandes erros, foi acostumar-se à unção de Deus e então não identificar mais que aquilo não era dele, era de Deus, e que havia um propósito, e que havia uma aliança. Aleluia. Você é aliançado com Deus? Se nós rompermos esta aliança, irmãos, não existe mais unção de Deus na nossa vida. Se rompermos, se quebrarmos a aliança, não tem mais fortalecimento. Se não estivermos empenhados em manter esta aliança, já estou sem a presença de Deus. Não é algo que acontece sem a minha participação. Não é algo que acontece por atacado. Ah, Jesus abençoa todo mundo. Não, irmãos. A Bíblia diz, lá em João, que Jesus veio para salvar a todos. E não veio para condenar, mas ele veio para salvar a todos. Então nós poderíamos pensar, então pronto, está todo mundo salvo. Ó, que simplista. Ó, que fácil. Aqui está dizendo que Jesus veio para salvar a todos. Então se ele veio e morreu, né? Todos estão salvos. É assim que acontece? Não. Ele veio para salvar a todos. O desejo, o propósito, o sacrifício de Jesus, que não faz acepção de pessoas. Ele veio para o pobre, para o rico, para o amarelo, para o branco, para o preto. Ele veio para todos. Ele veio para o baixinho, para o alto, para o magro, para o gordo. Ele veio para todos. Não faz acepção de pessoas, mas não é que todo mundo está salvo assim no atacado, não. Aquele que crê. Aleluia. Amém? Aquele que crê. É preciso ter uma aliança. É preciso manter-se na aliança. É preciso fazer esta aliança com o Senhor. Aí, feita a aliança, eu tenho a unção de Deus sobre mim. Aí eu tenho essa graça que me alcançou, mesmo sem eu merecer. Aí eu tenho essa unção de Deus. Aí aquele sangue valeu na minha vida. Aleluia. Então nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, esquecer-se de quem nós somos e o que nós somos sem Deus. E o que nós somos com Deus. Aleluia. Com o Senhor, você é mais do que vencedor. Com o Senhor, você é lavado e remido no sangue de Cristo. Com o Senhor, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Com o Senhor, o teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Com o Senhor, nós temos tudo aquilo que o homem por si só não é capaz. Como Sansão. Sansão por si só não teria tamanha força, mas ele achou que sim. Segundo ponto, ele brincou com o pecado. Eu gosto muito de uma frase que diz: se você brinca à beira do precipício, não diga que a queda foi um acidente. Não é, irmãos? Se você gosta de brincar à beira do precipício, não vá depois dizer que a queda foi um acidente. Porque você teve opção de não estar num lugar
tão perigoso. E nós temos que vigiar a nós mesmos, irmãos. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, nós temos que nos proteger. Nós temos que nos guardar de tantas coisas que o inimigo vem com setas, com ciladas, com ataques, com fúria, querendo destruir nossa vida, nossa reputação, nossa família, nossa identidade, nosso ministério. E quem é que vai cuidar de nós? Vai ter alguém para cuidar de você o tempo inteiro? Vai ter alguém para ficar falando? Vai ter alguém para ficar te orientando? Quando nós temos bons amigos, amém. Alguns deles falam a verdade, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós precisamos. Não podemos brincar com o pecado. E Sansão, que não podia aliançar-se com pessoas que não fossem de Deus, ele vai e casa-se com uma filisteia, com uma do povo inimigo. Olha o tamanho do ego, olha o tamanho da prepotência. Para mim não vai dar nada. Quantas pessoas estão achando que não vai dar nada? Quantas pessoas estão achando que são fortes o suficiente para brincar com o pecado? Quantas pessoas estão achando que são fortes o suficiente para flertar com alguém? Imagina que vai destruir meu casamento. E vai brincando com o pecado. Imagina que eu vou me viciar nesse problema, nessa substância. E brinca com o pecado. Quando vai ver, é tarde demais. Quando vai ver, já está amarrado. Quando vai ver, já está sem forças. Quando vai ver, já está tão entrelaçado que é impossível sair da situação. Então o servo de Deus, o que é que faz? Ele se vigia, ele se guarda, ele se protege. Ele sai do meio de rodinha, ele sai do meio de fofoca. Ele corta o assunto antes de chegar naquilo que você sabe que vai dar. Ele sai de ambientes aonde todo mundo gosta de falar a mesma coisa. São as nossas escolhas, irmãos, que mostram se nós queremos manter uma aliança com Deus, se nós queremos buscar nos fortalecer, ou se nós estamos nos afastando, nos desviando da verdade, nos desviando da essência do fogo do Senhor. Nós é que fazemos nossas escolhas. Sansão brincou com o pecado, achando que ele era inatingível, achando que aquilo lá era permanente. Não, irmãos, todo dia nós temos que escolher servir a Deus. Sabe aquele louvor que a gente canta, né? Mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. É todo dia, todo dia. Eu gosto muito do exemplo do pastor Paulinho. Lembra quando ele veio aqui com testemunho que ele era homossexual e da noite e tudo? Faz muitos anos, né? Já faz... Alguém chuta quantos anos faz que ele veio aqui? Uns 7, 8 anos? Por aí, né? E o testemunho dele é o seguinte: Deus libertou? Glória a Deus. Hoje ele é pastor? Glória a Deus. Hoje ele ganha muitas almas para Jesus? Glória a Deus. Hoje ele tem uma vida saudável, longe de tudo isso? Glória a Deus. Mas ele sempre diz, todos os dias quando eu acordo, eu tenho que escolher se eu quero ser o pastor Paulinho ou se eu quero ser a Paulete, que viveu e que tenta ressuscitar. Todo dia ele tem que escolher não voltar para aquela vida. E quantos anos ele já está liberto disso? Todos os dias ele tem que escolher não querer olhar para trás. E da mesma maneira cada um de nós. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde Deus te libertou. Você sabe de onde Ele te arrancou. Você sabe onde Ele te encontrou. Você sabe como você estava. Pessoas estavam em profunda depressão. Pessoas estavam no fim do seu casamento. Pessoas estavam fracassadas na sua vida. Pessoas estavam longe de Deus, com pensamentos suicidas. O Senhor te encontrou. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido,
perdido sem Deus, sem Jesus. Mas Ele estendeu a sua mão para mim. Você lembra quando Ele estendeu a mão para você e te achou lá onde você estava? Aleluia! O Senhor foi lá e te encontrou. O Senhor foi lá e te achou, te resgatou, pagou esse preço pela tua vida, te tirou de trás das malhadas, aleluia! Quem era você sem Jesus? Oh, glória a Deus! E agora nós vamos brincar, nós vamos flertar com algo que pode nos jogar nas trevas de novo, olhar para nós, arrancar nossas forças, nos envergonhar como envergonhou Sansão, nos humilhar como humilharam Sansão. Não vamos brincar, irmãos, com a frieza, não vamos brincar, não entra na moda que está aí fora, de apedrejar igrejas, líderes religiosos. Existem erros, existem escândalos, existem, mas está tão na moda falar mal das coisas de Deus, está tão na moda zombar das coisas de Deus, está tão na moda tacar pedra, que parece que todo mundo sai fazendo isso, crente sai fazendo isso, às vezes faz porque não é na igreja dele, mas se for, faz também, porque parece que ficou legal, é legal apontar o dedo, é legal falar mal, é legal jogar pedra, denegrir, tirar a autoridade da igreja, tirar a santidade da igreja, e a igreja é santa. Homens erram, homens pecam, homens escandalizam, mas a igreja é pura. Aleluia, ela é a noiva de Cristo. Jesus virá buscar a sua noiva, que é a igreja, aleluia. A igreja de Cristo não tem defeito, a igreja de Cristo não tem pecado, a igreja de Cristo não tem escândalo. Homens têm, nós temos. Mas se nós formos pensar assim, nenhum de nós deveria estar aqui. Nós estamos aqui porque precisamos da misericórdia do Senhor sobre nós. Sem Deus nós somos pobre, cego e nu. E Sansão esqueceu-se disso, que sem Deus aqueles músculos não eram nada, que sem Deus aquele tamanho todo não era nada. Se Deus quiser, Ele faz na tua vida. Ah, mas eu sou tão pequenininha. Mas o Senhor é grande. Aleluia. O Senhor é poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sansão deixou de buscar, como Maria, estar aos pés de Jesus. Ele brincava com a sua força. Ele fazia demonstrações do seu poder. Você sabe para que servem os dons? Os dons espirituais, dom da palavra, dom da misericórdia, dom da palavra do conhecimento, dom de cura, todos os dons de profecia. Você sabe para que serve? A Bíblia diz que os dons são para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons são para equipar a igreja. Aleluia. Jamais os dons devem ser para serem demonstrados. Dom não é para ser demonstrado. Dons são ferramentas para ser usadas para o outro. Por isso que o dom nunca é para mim. O dom é para o outro. O dom é algo que eu faço para ajudar o outro. O dom é algo que eu posso, que eu tenho habilidade em ter, em fazer, para edificar o outro, é para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons não são para demonstrações. E Sansão ficava demonstrando. Pegou a raposa, botou fogo no rabo da raposa e tacou na lavoura e fez um estrago, porque ele gostava da brincadeira, ele gostava de demonstrar sua força, seu poder. Os dons não são para shows e demonstrações. Os dons são para nos levar para mais perto da presença de Deus. E então ele vai
E ele esquece disso. Casa-se, toma decisões, vai às festas, faz tudo que ele achava que devia fazer. Mas tem um versículo que diz aqui que ele, não sabendo que a força já não estava com ele. Distanciar-se de Deus, irmãos, é algo assim tão sensível que se você se distanciar e perder a unção e a presença de Deus, muitas vezes você continua achando que tem. Porque eu fui no culto domingo. Eu fui no culto domingo. E não caí duro, esticado lá, então tá tudo certo. Que a pessoa pensa assim, né? Se Deus não gostar do que eu estou fazendo, eu vou chegar lá na igreja e um raio vai me atingir. Eu vou ser fulminado. Aí ele vem, ele canta, ora, participa, ele vai embora, ele fala, opa, não morri? Nada aconteceu? Então tá tranquilo, então tô de boas. Então bora, vamos continuar do jeito que a gente estava. E não se apercebe que a unção de Deus não é mais com ele. Só que chega a hora, irmãos, que o diabo amarra. Chega a hora que ele te prende. Chega a hora que você vai precisar gritar pelo nome de Deus. Chega a hora que você vai ter que usar de autoridade. Chega a hora que você vai ter que lembrar de Jesus. E nesta hora, se você não quebrou a sua aliança, se você está firme com Deus, você vai dar uma palavra. Senhor, e Deus vai estar com você. Aleluia. Você vai clamar pelo socorro de Deus e vai sentir Ele bem presente na hora da sua angústia. Você vai olhar e vai ver os anjos do Senhor acampados ao redor daqueles que temem o Senhor. Mas se a tua vida estiver como a de Sansão, toda emaranhada no pecado, negligente das coisas de Deus, todo com atitudes e decisões que só levam para longe de Deus, quando você clamar, quando você necessitar, você vai ver que está sozinho. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não anda com você e com o mundo. João diz, aquele que quer ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo. Ninguém consegue ser amigo de Deus e amigo do mundo. Porque vai amar um e odiar o outro. E Deus nem se põe nessa disputa. Deus é Deus, irmãos. Ele não vai se pôr no páreo. Ele não vai ficar implorando. Não, me ame. Olha, eu tenho mais para te dar. É a escolha do homem. Quando Dalila, com sua manipulação, Dalila com seu charme, Dalila com suas armas femininas, fica na orelha, até ele ceder, e ele conta. E ela vai e faz o que ele falou, corta os seus cabelos, e rapidamente os homens vêm e o amarram. Quando ele se levanta, ele pensa que ele tem força. Mas quando ele vai romper aquelas cordas, ele já não pode mais. Quando ele pensa que ele consegue voltar, não pode mais. O pior já aconteceu. Ele está sem força, ele está sem unção, ele está sem poder. E ali, irmãos, ele é humilhado, furam seus olhos, fazem chacota com ele, colocam ele para puxar uma roda que era serviço de animais. Você não é forte? Puxa aí agora, hora após hora. Puxa aí agora, vai, fica aí, fazendo serviço de burro, fazendo serviço de boi. Você não é forte? Vamos ver. Olha a zombaria, irmãos, com alguém que era ungido por Deus. E Deus não nos poupa das consequências quando temos atitudes de pecado. Tudo que se planta se
colhe. A lei da colheita é obrigatória. Independe se você acredita ou não acredita, se você tem fé ou não tem fé. A lei da colheita é para o crente, para o ímpio, para o justo, para o injusto, para o ateu, para o servo de Deus. A lei da colheita funciona para todos. Plantou, colheu. Plantou, colheu. E depois que plantou o pé de pimenta, não adianta ficar, ai, tomara, olha, eu estou torcendo, plantei pimenta, ai, Clarice, olha o que eu fui fazer, plantei pimenta. Não, mas eu estou torcendo, vai nascer morango. Vai, vocês vão ver. Ai, não, ai, eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas não, vai nascer morango. Vai nascer o quê, irmãos? É a consequência, não dá para fugir. Ah, mas se eu pedir perdão a Deus, perdoa, mas vai nascer pimenta. Deus perdoa, mas a consequência está lá. Vai ter que lidar com os pós, com os contra, com tudo que vier, com os prejuízos, com a dor, vai ter que arcar. Porque plantou, colheu. Então Deus aqui, ó, fica só olhando. Sansão, colhendo fruto da sua negligência, sendo humilhado, sendo zombado, sofrendo. E ali ele tem o último ato. Ele liberta o povo. Olha, ele liberta o seu povo. Ele diz que morra eu e os filisteus, né? Ele se junta às duas colunas daquele lugar e ele dá a sua vida, mas para ele voltar para o lugar da onde ele nunca devia ter saído. Em nome de Jesus, irmãos, hoje é ceia do fortalecimento. Não espere estar fraco para buscar fortalecimento. Não espere estar distante para voltar à presença de Deus. Não espere não ter nada mais a se fazer. Hoje é dia de buscar a presença de Deus. Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua bondade, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua bênção, eu preciso da Tua paz. Senhor, me sustenta, Pai. Não me deixe cair, não me deixe enfraquecer, não me deixe desanimar. Não espere chegar no último grito. Não espere não ter mais forças. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos manter o nosso voto com o Senhor. Vamos fazer as renúncias necessárias para estar todos os dias nos aliançando com o Senhor. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu sei que aqui tem servos do Senhor, que o Senhor escolheu, que o Senhor separou, que o Senhor deu um novo nome, que o Senhor depositou, Pai, a unção de Deus, que o Senhor tem dado os dons. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço a Tua bênção. Senhor, que nós venhamos, Pai, estar cada dia mais próximos de Ti, mais perto do Senhor. Que nós possamos Te buscar de todo o nosso coração, Senhor Jesus. Nós possamos rasgar as nossas vestes e também o nosso coração diante do Senhor, para que a Tua unção não se aparte de nós, para que o desejo pela Tua palavra não se aparte de nós, que não se aparte de nós, Senhor, do nosso coração as palavras da Tua lei, que nós venhamos escrevê-las na tábua do nosso coração, para não pecar contra Ti, para não nos acostumarmos, Pai, para não negligenciar o que é uma vida de santidade, o que é uma vida de renúncia, o que é uma vida de fé, o que é uma vida na Tua presença, Pai. Senhor, que nós possamos todos os dias celebrar a oportunidade de estar na Tua casa. Nós possamos todos os dias celebrar a oportunidade de cantar louvores ao Senhor. Nós possamos celebrar e viver intensamente, Pai, a oportunidade de orar e falar contigo de qualquer lugar, aonde estivermos, Senhor Jesus. Que o céu se abre quando o servo ora, o céu se abre quando o Teu filho ora, Pai, que nós possamos sentir o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de sermos herança do Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, fortalece o cansado, Senhor Jesus, sustenta, Pai, dá força, que a nossa força não seja humana,
Que nós não venhamos nos apoiar na força do nosso intelecto. Nós não venhamos nos apoiar na força da nossa perspicácia, da nossa esperteza. Nós não venhamos nos apoiar, Senhor, na força das nossas amizades. Que nós não venhamos nos apoiar nas forças das autoridades. Que nós não venhamos nos apoiar na força do nosso corpo, na força, Pai, das nossas próprias decisões, mas que nós possamos depender do Senhor. Pai, eu quero depender de Ti. Senhor, eu quero me segurar em Ti. Eu quero segurar nas Suas mãos, Senhor. Me sustenta, não me deixa cair. Me sustenta, Senhor Jesus. Pai, me toma nas Suas mãos, me esconde no esconderijo do Altíssimo, onde os olhos do maligno não me encontrem. Em nome de Jesus. Nos fortalece, Senhor Jesus. Nós queremos pedir a força do Senhor nesta noite, nesta ceia de fortalecimento, aonde o Senhor vem curar de dentro para fora, onde o Senhor traz cura do corpo, cura da alma, cura da mente, cura dos sentimentos, cura das emoções. Vem, Senhor Jesus, vai tirando todo engano maligno, vai tirando todo pensamento satânico. Pai, vai gerando, Senhor Jesus, vai gerando, ó Pai, vai gerando neste coração rios de águas vivas, Senhor, que trazem vida, que trazem vigor, que trazem santidade, que trazem unção de Deus, em nome do Senhor Jesus.